Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Vamos lá. Vamos ilustrar alguns pontos importantes do índice, até para entender o que ele fez ontem, tá? Para entender o que ele fez ontem, vamos olhar um pouco mais atrás, alguns dias, né? Você sabe que a gente está trabalhando nesse fractal vendedor, a gente está há alguns dias já nessa grande queda aqui do índice, né? Desde o dia 30, ele lateralizou no topo, fez vários pontos de liquidez, sweep, né, de liquidez, estopando inclusive alguns positions e desabou. O preço vem caindo e corrigindo, olha que interessante, ele cai e corrige, né? Lembra que a gente fez os recaps com as correções em 61.8? Ok, ele foi caindo e corrigindo, caindo e corrigindo. Chega um momento em que ele sente o mercado, ele sente a região de mercado, e ele começa a andar de lado. Essas regiões são regiões de range antigo, normalmente são regiões de POC secundária, POC primária, onde teve um volume de negociação antigo grande. Então, para isso, a gente tem que olhar para trás e observar quantas vezes o mercado passou ali. Ele andou reto, ele fez uma projeção limpa, ou ele ficou em range. A gente observa que tem ranges. E esses pontos assim de range, como ele cria aqui nessa região, é uma região onde tem bastante negociação. O mercado ele aceitou aquele preço, né? Então é quando o mercado ele fica fazendo esse tipo de movimento. Para quem tá no micro, não tá em position, não tá no swing, não tá bem posicionado já na abertura, por exemplo, para quem está trabalhando assim, é complicado porque a pessoa, além de dar o zoom no gráfico, né, fica trabalhando com, fazendo aquela adivinhação do candle a candle, né, que muito curso ensina a fazer isso e isso acaba desviando o foco principal. É ruim porque daí você vende, ele compra, você compra, ele vende, aí vem aquele monte de stop e você não está entendendo o que está acontecendo. Então, essas regiões de range são regiões que a gente deveria evitar. Esse é o primeiro ponto. E como evitar, né? Quando você percebe uma projeção limpa, assim, por exemplo, ele desceu, você precisa esperar, mesmo que, mas eu vou ficar 2, 3 dias sem operar. Você precisa esperar ele fazer uma nova estrutura e você observar onde é o rompimento. Rompeu, né, aqui, ele rompe, aí ele volta, faz um pivô, busca liquidez, aí sim a gente marca a região para quando ele romper, ele passar para ela de novo com força e volume vendedor, a gente entrar, tá? Então, não adianta só a gente ter essa análise gráfica mais fundamentalista, a gente também precisa ter os gatilhos e entendimento do mercado. Eu não posso entrar num range. As regiões de range são essas regiões que vocês acabam sendo estopados, porque são regiões onde o mercado está criando a sua estrutura para alta ou para baixa, né? Ou para uma continuidade. Claro, seria muito mais fácil porque que ele não desce reto, né? Mas o objetivo dele é pegar a liquidez, né? Então ele precisa criar essas regiões de negócios e armadilhas, né? Infelizmente. Quando ele cria esse range, depois de fazer uma baixa dessa, o que a gente imagina? Agora ele vai subir. E muitas vezes não, né? Tanto que ele abriu em gap de baixa, formando uma nova dinâmica aqui, tá? Quando ele abre esse gap. Bom, provavelmente vocês vão entender que antigamente aqui também tinha um range, olha aqui, Inclusive range de estruturas compradoras. Então imagina a briga que é. Se toda vez que o mercado batia aqui ele subia, batia aqui ele subia, agora ele quer descer mais porque ele quer pegar a liquidez aqui de baixo, né? Então realmente dá esse movimento aqui, Ele abriu em gap de baixa, desce, sente a região, forma ali, volta a formar os seus ranges e faz um teste de máxima com rompimento. Mas como é que ele rompe e não segue, né? Porque ele está testando esse fundo aqui de pivô, tá vendo? Que ele testa esse fundo para ver se realmente o mercado aceita descer. Então é uma região de reteste. Aqui é um ponto de venda. Por quê?
era uma projeção limpa e era também uma projeção, além de ser uma projeção limpa, era uma região de teste, tá? O stop extremamente curto, porque o stop estaria aqui, mais ou menos nessa região, no outro fundo, né? Porque se ele ganha o primeiro e ganha o segundo, ele pode aí sim vir buscar o terceiro, o quarto e testando esses fundos. Quando é de cima para baixo, a gente chama de cabeça de pivô, né? E de baixo para cima são fundos de pivô. E aí ele aqui era uma região boa para você vender novamente. Um stop extremamente curto, um risco baixo, tá? Fez o M, né? Então ele faz um ponto, faz o segundo o ponto, aqui é a nossa entrada, mesmo que tenha rompimento, foi um rompimento falso, foi só para teste. E aí sim ele faz mais uma projeção limpa e volta para o range. Aí que vem o momento. Aí ele desce aqui, não lembro se era notícia, mas ele desceu, conseguiu descer. Pode ver que ele não desce em projeção limpa, ó. Aqui é uma projeção limpa, aqui é uma projeção suja, ó. Ele desce bem resistido, ou seja, ele levou um dia inteiro para descer, mas ele só desceu, foi um dia de tendência, ele só desceu, tá? Ele cria uma região de vácuo, que é a região que foi testada ontem, não foi rompida ainda, que é quando ele conseguir passar, a gente faz o que chama isso aqui de corredor. Aqui ele pode fazer um movimento em V ou ele pode descer reto, tá? Então a gente tem esse vácuo marcado aqui, que é um vácuo formado pelo indicador volume profile, porque são poucas negociações na região, não é uma região de interesse, o mercado passa reto. Tá, ok. A segunda informação é, ontem 8h30 a gente teve um relatório que foi citado, e essa notícia, esse relatório, junto com as bolsas da Europa, junto com a China caindo e a Europa subindo e outras coisas, a gente subiu, tá? A gente abriu em alta, uma alta bem grande aqui, ó, inclusive um gap justamente na região de vácuo, tá? Ok. E qual que era o momento? Eu sempre falo para vocês que quando o mercado trabalha dentro do preço do dia anterior, e se ele não rompe máximas e mínimas, ele forma um inside candle no diário, né? Então a gente está olhando aqui o gráfico de 1 minuto e lá no diário, no dia de ontem, isso aqui tudo, essa abertura, essa máxima, esse fechamento e essa mínima, formou lá uma cruzetinha, tá? Ou um dojizinho, tá? Que é a abertura muito próxima à região de fechamento, um pequeno volume, ou seja, ele sobe e desce, então ele deixa pavio, né? Que esse é a forma de pavio, é isso, né? E a região e a diferença que é a única região que ficou corpo. Essa micro região entre abertura e fechamento, ou seja, esse quadradinho aqui, ó, da palavra vácuo, provavelmente é o que formou o corpo do dia. Depois a gente bota lá no diário para olhar. Então, quando o mercado sobe e desce, ele não é nem comprador nem vendedor, ele deixou um pavio, né? Ele acaba sendo um mercado neutro. E qual o motivo dele ter feito isso aqui numa região, olha aqui, ó, que ele faz esse movimento, ele faz esses ranges aqui, né? Formar liquidez, né? Estopar vocês mesmo. Esse foi o objetivo do dia de ontem, né? Então tem muitos trades que quando observa que o mercado, assim, o mercado abriu numa região inóspita, né? Que é um teste de máximo, não tem rompimento. É a região para teste máximo. Por quê? Qual que é o nosso objetivo no método do Trades Prósperos? O mercado está numa região de 50%. Ó, a gente está observando aqui, ó. A gente pega a máxima e a mínima, né? A máxima e a mínima do dia de ontem, que vai do 0 até 100, né? Até essa região. Eu não estou olhando nem a macro, estou olhando só o dia de ontem. E em relação ao dia de ontem, o mercado abriu acima dos seus 50%. Força compradora. Porém, o mercado macro está numa tendência vendedora. E primeiro ponto de atenção, o mercado abriu contra a tendência principal. Isso já mostra um mercado mais lateral. Então, sempre que você tem uma tendência macro vendedora e o mercado abre tendência compradora, que não é uma correção, a gente tem que tomar muita atenção. Bom, até porque no recap nós havíamos comentado numa continuidade para ele buscar aquela liquidez lá de baixo. Ele não fez essa continuidade, ele abriu um gap de alta. Aí nós temos que classificar o primeiro candle do dia.
das 1. Isso tudo é passado na mentoria. Ó, vamos classificar o primeiro candle do dia, como é que ele é. E depois vamos classificar o primeiro, os pivôs do dia, né? Os micro pivôs. Ó, ele abriu comprador e o primeiro formato do primeiro candle do dia, ele é como se fosse quase um martelo de reversão, né? Ou seja, ainda tem um vendedor na região. Porque se ele fosse o pavio para baixo e ele ao contrário, ele invertido, ele estaria ok para compras, né? O primeiro pivô do dia. Mas não, ele não é um pivô de reversão, tá? Mas ele não é um pivô de reversão porque a máxima e a mínima dele não foi injuriada aqui nos primeiros 10 candles. Mas ele é um candle que mostra quase um martelo para venda, né? Quando a gente, se aqui tivesse num topo, a gente poderia vender, né? Buscando ali um movimento de venda. Mas ele tá com força compradora, mostrando o primeiro candle propício à venda. Olha que interessante, tá? Então isso já mostra um ponto de indecisão bem grande. Abrindo numa região acima de 50% do dia anterior. Ele deveria ser o contrário, ele deveria estar o pavio para baixo e ele para cima. Aí sim eu entraria em teste de máximas mesmo, tá? O teste de máxima ele consiste em duas fases, 80% e 100%. 80% ou 100 para ser rompido nas máximas mesmo e ter força compradora. Então, para isso a gente vai avaliar os pivôs. Para que eu tenha força no mercado, eu preciso ter uma sequência de 3 micro pivôs da mesma direção. Se o mercado é comprador, então eu entendo que ele vai fazer 3 micros pivôs, onde ele vai ter uma mínima, uma máxima e o fechamento acima da mínima. Então aqui, tá? Lá na mentoria a gente faz o exercício de pegar 30 dias e marcar isso aqui, né? Ó, aqui eu tenho uma mínima, uma máxima, uma mínima, tá? Essa mínima aqui, ela foi rompida depois por uma outra região. Então, a gente vai aumentar um pouco até as projeções para vocês entenderem, né? Depois que eu tenho uma mínima feita, ó, ele começa novamente. Sempre o fim de um pivô é o início do outro. Aqui a gente já vê uma diferença, ó. Essa mínima com essa máxima, ó, ela me dá uma mínima em outra região. Novamente, eu tenho uma violação, eu vou ter mais uma mínima, uma máxima e uma mínima, ó. Aqui eu tenho praticamente um neutro. Aqui eu vou ter um de compra, ó. Ou seja, eu não tenho uma definição, ó. Faça esse exercício e observe nos dias que vocês pegarem 3 na sequência, ou compradores ou vendedores, olhando para o fundo, tá? Por quê? Porque o que eles ensinam para vocês? Que vocês têm que olhar pelos topos, né? Inclusive as ondas, né? A contagem de ondas tem que ser fechada pelo topo. Gente, é uma dificuldade vocês acertar os pivôs pelos topos, você não tem noção. Contem pelos fundos. Entendo que às vezes mudar, se abrir, né, para o novo, às vezes vai ser melhor para vocês. Então, esses pivôs aqui, ó, o que ele tá mostrando aqui? Eu não tenho uma continuidade. Tanto que quando ele faz sequência de 3, aí ele faz o teste, ó. Ele rompe o teste, tá? Então, qual que é a ideia aqui, ó? Ele deu 2 em sequência, se ele der 2 em sequência compradora, tá? Eu entro, né? Eu entro no próximo fundo, comprando, entendeu? Ó, aqui, ó, tá? Ele começou a fazer uma máxima, uma mínima, uma máxima, uma mínima. Novamente ele rompe a mínima e faz um outro contrário, ó. Aqui ele já deu um intruso de venda, tá? Depois ele dá de novo a sequência. Ó, sequência, quebra sequência. Ó, esse já deu o vendedor, tá? Então, nesse dia aqui, quando esse tipo de coisa acontece, tá? Eu não gosto de trade de risco, eu não gosto, tá?
Então, principalmente quando a gente tem algum tipo de estrutura neutra, que nem aqui, ó, essa aqui também é neutra, ó. Ele pode trocar, ó, quando ele dá um neutro, é ruim porque ele pode estar trocando para venda a qualquer momento, tá? Então, aí, quando ele começa a fazer esse tipo de movimento, mesmo que ele esteja numa região de compra, eu vou trabalhar na venda, entenderam? Aí sim eu tô entendendo qual é o jogo do mercado, tá? Ele tá criando região de liquidez, alternância, né? Para que em algum momento ele vai explodir. Como ele já abriu muito alta, ó, e ele não consegue ter força ali para passar da região aqui do dia anterior, tá? Que é essa região aqui de teste de 100, né? Vamos supor. E aí ele bate no 50 da macro, esse 50 aqui é o da macro, esse 50 do dia anterior. Ele vai, a finalidade de ter aberto aqui em cima é testar os 50% da macro, aí a gente entende que é isso. Ó, essa região era o teste da macro, antes de desabar novamente. Então, é tipo assim, tenho permissão para descer mesmo, né? Interessante isso, né? Então, quando ele rejeita os 50 da macro, aí sim a gente vai buscar, aí confirmar a nossa decisão, né? De fazer vendas desses topos aqui, tá? Como que eu tenho segurança na venda de um topo? Existe um conceito que o topo anterior, quando ele é violado, ele vira referência para venda, tá? Então, sempre que vocês tiver uma violação e força e volume vendedor e ele formar esse Mzinho aqui, vocês entram na venda, tá? Então, aqui era uma venda segura, aqui a gente tinha uma venda segura, aqui a gente tinha uma venda segura, né? Porque esse aqui era o maior, né? Toda vez que o preço chegar igual, nivelar com esse aqui, a gente vende, ó, tá? Então, aqui a gente teve vários pontos de compra e venda, até o mercado definir, tá? Até o mercado se definir. Então, aqui ele deu pivô de venda, pivô de compra, pivô de compra, pivô de compra. Aqui ele deu uma sequência de 3, ó. Aqui eu poderia fazer compras e vendas, tá? Ó, pela regra dos pivôs. Uma, ó, duas, e aí 3, ó. E aqui ele nem fez a mínima tão mínima, ele fez várias aqui, tá? Micro, mas vamos pegar essa referência aqui, tá? Então, ele fez 3 em sequência aqui, ó. Ó, ele fez 3 em sequência. Eu não vou esperar ele fazer 3 para comprar, obviamente, né? Mas isso me dá uma segurança de que agora ele vai pro ápice dele. E ele foi pro ápice no teste de 50 da macro, entenderam? Essa tem que ser a leitura para os dias tão ruins como é hoje. Claro que a gente tem uma técnica de 2 bandas, né? As bandas de Bollinger que a gente coloca no dólar, a gente usa para o índice nesses dias de lateralização. E ela funciona muito bem. E aí, quando ele fez o teste, você se ligou que está fazendo teste da macro, aí você lembra que a partir disso a gente vai trabalhar em compras e vendas? Então, a gente vai trabalhar com compras e vendas a partir dessa região, tá? Ok, vendi aqui. E agora o que eu venho esperar? O que eu espero desse momento aqui do mercado? Eu espero uma descida reta, uma venda limpa. E na verdade eu até achava e acreditava que essa venda ia ser mais limpa, não ia ter esse ponto aqui também de lateralidade, ó. Eu achava que ele inclusive ia descer reto aqui tudo, né? Por quê? Porque embaixo de cada fundo aqui, ó, isso aqui é uma estrutura de armadilha mesmo, né? Ó, desse. Aqui deixou liquidez, tá? Então, ou seja, quem comprou, o mercado vendeu, quem vendeu, o mercado comprou e foi deixando nos topos, só que cada topo cada vez maior ele foi pegando, né? Mas nos fundos não, né? Então, tu vê que ele faz fundos cada vez mais altos justamente para formar esse paredão de liquidez. Então, eu tava esperando exatamente isso aqui, uma descida reta, tá? Uma descida reta. Bom, explicando a estrutura de ontem, o que a gente busca agora? Uma continuidade nessa venda, tá? Só que para isso ele vai ter que, claro, né, abrir no preço, buscar o vácuo e aí sim buscar fechar o gap do dia de ontem, tá? Se ele começar e continuar em lateralização ou abrir em gap de alta, tá? Aí ele vai tentar buscar o 618 da macro,
Caso contrário, ele vai seguir descendo, tá? Então, a gente tem essas duas regiões aqui. Vácuo, fechamento de gap e 618 da macro se virar comprador, tá bom? Essa foi a nossa mini aula dos pivôs do mini índice. Até mais!